Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stama, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Você que tá chegando, por gentileza, deixa o like, inscreva-se porque é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira, o Cadu Santoro, na sua entrevista coletiva, deixou muito claro que precisa ter mais saídas no Bahia para que o Bahia, de alguma forma, não pare, vamos dizer assim, não termine a temporada no vermelho e 3 jogadores podem tomar um rumo aí de outros clubes, né? Um já é certo, né? E outros 2 podem ter aí as saídas confirmadas ao longo desse meio do ano, dessa janela do meio do ano, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você que está chegando comigo, para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado, então eu te peço encarecidamente para você deixar o like e se inscrever, que você ajuda muito a gente, ajuda muito o nosso crescimento de verdade mesmo, tá? Então, rapaziada, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, comenta. Comentar é importante, que a gente pode mandar aquele abraço mais do que especial para você aqui nos nossos vídeos. E é isso, nesse 1 minutinho, né, se você me permitir, nesse 1 minutinho agora que eu vou mandar um abraço especial para a galera que comentou aqui no nosso último vídeo, que sempre está ajudando aqui no crescimento do nosso trabalho. Um vídeo a gente falando especificamente sobre uma possível proposta que foi feita por um zagueiro aí do Bahia, que segundo, né, a categoria de base do Bahia, não houve essa proposta. Enfim, deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Antônio Sampaio. Abraço para você, tá botando boa noite, Jonas. Deus abençoe pelas informações. O Edson Ribeiro, meu irmão, abraço para você. Ele botou parabéns, cara, pelo seu trabalho. Valeu, Edson. Tamo junto. Van, Jonas, também achei esquisita essa transação do garoto do Bahia e Flamengo. Parece que tem algo mais que não foi divulgado. Valeu, Van, abraço para você. O Edelmar Leite, depois de pagar 31 milhões no Luiz Gustavo, que sequer vai para o banco, você acha que o City iria pagar 58, um outro zagueiro que, segundo você falou, era pouco tempo atrás descartável? A Michele Fagundes, beijo Michele, boa noite Jonas, Rogério Ceni é teimoso, vai colocar o zagueiro na lateral só de implicância. Rapaz, e ele fez isso com o Luiz Gustavo também, né? A pior contratação do Bahia foi Santoro e Rogério Ceni, bota aqui a luz da palavra. O Antônio Soares, abraço para você. E o Roberto Araújo, eu estou dobrando a aposta que o Rogério Ceni não vai ganhar nada de relevante com o Bahia, né? Ele já foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Estadual, né? Quando você fala de relevante, a Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil, né? Acho que para mudar esse panorama precisa mudar a postura, né? A postura precisa mudar efetivamente. Precisa ser uma postura de time campeão, de querer ser campeão, né? Eu vejo o Bahia muito retraído, um Bahia muito com medo ainda. O Rogério Ceni parece que, de alguma forma, tem medo de poder enfrentar as grandes equipes. Isso me incomoda muito nele, né? O respeito exagerado perante os adversários, isso me incomoda demais no técnico Rogério Ceni, tá? Vamos falar aqui. Nosso amigo e nossa amiga falou sobre o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele foi uma contratação oriunda do Vasco da Gama que surpreendeu toda a mídia carioca. Tô aqui, e eu acompanho o Luiz Gustavo há bastante tempo. O que tem me chamado a atenção, e eu vou explicar isso pra vocês, é que vendo alguns comentários de alguns torcedores, tem torcedor que já tá sacramentando, vamos dizer assim, que o Luiz Gustavo, ele é um bagre. É um bagre. Ele é um bagre, Jonas, não joga nada e tudo mais. Gente, só se ele enganou todo mundo aqui no Rio de Janeiro, porque ele era tido como uma das grandes promessas da base de zagueiros canhotos aqui do Rio de Janeiro. E ele era muito bem quisto, muito bem visto na base aqui no Rio. E a saída dele pro Vasco, pro Bahia, por melhor dizendo, foi surpreendente. Foi surpreendente. Por tudo que ele representava na base, por ele ser tido como uma grande promessa. E todo mundo achou que quando ele foi pro Bahia, ele iria voar. Eu não sei o que aconteceu internamente, eu não sei, a gente não acompanha os treinamentos dia a dia, que o jogador ele sequer é utilizado pelo técnico Rogério Ceni. Quando ele é utilizado torto. Se eu não me engano, no último jogo contra o Fluminense, até de lateral esquerdo, ele foi colocado. A grande questão é que o futebol, ele vai além das 4 linhas. O futebol, ele mexe com o emocional, o futebol, você tem que estar motivado para isso. E pelo que me parece, o Luiz Gustavo, ele tá cada vez menos motivado, parece que ele tá cada vez menos à vontade, e segundo algumas informações, ele tá chateado
com algumas promessas que foram feitas para ele no período da negociação que até agora não foi cumprida. Ele se vê com potencial de brigar pela titularidade, mas o que percebe-se, eu não posso adentrar muito, ter que medir as palavras pelo que eu soube, para não causar um dano maior, é de que ele se sente preterido e na cabeça do jogador, não adianta o que ele faça, que ele vai ser sempre a terceira ou quarta opção. Que não adianta o que ele mostre nos treinamentos, ele não vai ter oportunidade de mostrar efetivamente no jogo, porque simplesmente ele está achando que com o Rogério Ceni ele não vai ter uma sequência que ele achou que ia ter, que foi prometido para ele. Tá? E se chegar uma proposta, e aí é informação, se chegar uma proposta, o jogador vai sentar com o Bahia e vai conversar. Se chegar uma proposta que for direto ao Luiz Gustavo, o jogador e seus representantes vão sentar e vão tentar conversar com o Bahia / Grupo City a possibilidade de sair para um outro clube no qual ele possa ter mais minutagem. A situação do Luiz Gustavo, pelo que foi gasto, para mim é uma situação estranha. Muito estranha para mim essa situação do Luiz Gustavo. Muito estranha. Porque não é possível que ele aqui no Rio de Janeiro ele enganou tanta gente com o futebol dele. Não é possível. Não é possível que em nenhum momento ele consiga tomar a vaga do Canu, que está voltando de contusão, jogar ali pela esquerda quando o Ramos Mingo for suspenso. Ele prefere colocar o David Duarte torto. Já teve um momento que ele preferiu colocar o Rezende e não colocou o garoto, sabe? Muito estranho, tá? Outros dois jogadores que podem estar com dias contados no tricolor baiano, um deles é o Kiki Oliveira. Kiki Oliveira chegou muito bem, mais uma vez é o mesmo modus operandi. Ele foi a maior contratação do ano de 2025 do Grêmio, chegou os primeiros meses jogando bem pra caramba, empolgado, e quando a empolgação dele acaba, parece que ele vai murchando, né? Parece que ele vai mostrando descontentamento, e parece que isso está acontecendo novamente aí no Bahia. Eu não sei se ele acha que ele é um fenômeno, eu não sei se ele acha que ele joga mais do que efetivamente ele joga. E aí já está chegando conversas, né, no empresário do jogador para que ele possa ir para onde ele sempre quis ir, que é para o Nacional do Uruguai. O Bahia não vai liberar o jogador. A pretensão do atleta e do representante dele, mais uma vez, era que ele fosse para o Nacional já no meio do ano agora. Mas o Bahia não tem essa pretensão, até porque o Rogério Ceni pretende usar o jogador, porque o Bahia não vai para o mercado para contratar mais jogadores de lado, que sejam preponderantes, importantes e que possam fazer a diferença. Então, esse jogador, o Kiko Oliveira, que joga pelo lado do campo, pelo lado direito ali, é um jogador que o Bahia não vai liberar e ele vai cumprir o contrato dele com o tricolor baiano, pelo menos até o final do ano. Essa é a informação que eu tenho, tá? E o Everaldo já foi comunicado que o Bahia não tem pretensão de adquirir, não tem pretensão de adquirir ele de forma definitiva, e ele vai ser devolvido ao Fluminense, tá? Após o fim da temporada. A grande questão é que o Fluminense também não quer ele. E aí, dependendo, deixa eu ver até quando vai o contrato do Everaldo, porque o Fluminense não conta com ele para a próxima temporada. Everaldo Stum não conta com ele para a próxima temporada. E aí o Fluminense vai ter que arrumar um clube, né? Tem 35 anos, já tem uma certa idade. Olha só, ele tem contrato. Ele tem contrato com o Fluminense também até dezembro. Então, em dezembro ele vai ser um jogador livre. Tá? Em dezembro ele vai ser um jogador livre. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, torcedor do Bahia. Você vai ter fim de contrato do Everaldo livre e um fim de contrato do William José no final do ano. Ambos estão nessa casa dos 34 e 35 anos. Se você pudesse escolher, o Bahia não vai mandar embora o William José, não vai mandar embora o Everaldo. Isso é fato. Tá? Aliás, o Everaldo tem um contrato findando, né? Tem um contrato findando, e o William José tem um contrato com o Bahia findando também. Só que o contrato do Everaldo é por empréstimo e o contrato dele, o passe dele com o Fluminense também vai terminar no final do ano, então ele vai ficar livre no mercado. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se fosse para você escolher um para poder ficar, ficaria o Everaldo ou o William José? Eu particularmente ainda não tenho uma resposta, uma opinião concreta sobre isso. Eu acho que a única coisa que me faz crer que o Everaldo seria melhor que o William José é porque realmente ele é mais brigador, ele é mais móvel, e ele é mais identificado com a torcida do Bahia. E mais o que eu não sei.
Mais o que... E também ele não se importaria de ser um reserva pro Alejo Vélez. Eu acho que o William José, por tudo que ele fez, por onde ele passou, eu não sei se ele aguentaria ficar muito tempo sendo reserva pro Alejo Vélez, não. Isso poderia causar algum problema, algum incômodo. Eu quero saber a tua opinião. Deixa nos comentários aí, tá bom? Que eu vou ler o seu comentário aqui na Gol. Beleza? Forte abraço, desejo para você um bom dia. Antes de sair, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Beijo para você, saudações, tamo junto, valeu.